Olá, bom dia! Um bom dia, um novo dia que Deus tem dado à nossa vida. Um privilégio de estarmos aqui de manhã, pois sabemos que Deus concede os desejos do nosso coração, mas no tempo dele. Então, glória a Deus que você está aqui. E hoje eu convido você a olhar para dentro de você e renovar a sua mente, transformando os seus pensamentos através da palavra de Deus. Porque muitas vezes temos pensamentos que acabam levando a gente a situações difíceis e outros mais fáceis. Mas aí eu olho com o olhar do Senhor e as coisas se tornam prazerosas em fazer, mesmo quando é difícil. Então, lá em Gênesis 15:1 diz: Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Então eu pergunto a você: qual é a voz que você mais escuta durante o dia? Para que você pare de pensar? Não estou falando da voz do marido, dos filhos, do chefe. Estou falando da voz que fala dentro da sua cabeça. A voz que diz: você não consegue, você não é boa o suficiente, você erra, Deus deve estar decepcionado com você. Essas colocações nos faz a gente refletir o que a gente está ouvindo. Que vozes que são essas que ficam incomodando a nossa cabeça, incomodando os nossos pensamentos, impedindo a gente de fazer o que Deus mandou a gente fazer. Esses últimos dias foram dias intensos para mim. Noites mal dormidas, trabalho. Mas se eu não permitir que o cansaço entre na minha mente, entre no meu corpo, eu vou ter resultados muito mais claros lá na frente. Mas agora, se o corpo estiver cansado e a mente estiver cansada, estiver desanimada, eu caio numa depressão. Lembra, eu já falei, não importa a circunstância que você está passando hoje ou que você já passou, isso não define quem você é, mas sim a palavra de Deus, o que Ele diz sobre você. Você é forte, corajosa, linda, maravilhosa. E aí? E se eu falar que as maiores batalhas da nossa vida não acontecem ao seu redor, mas dentro da sua mente? Porque tudo está aqui. Eu lembro quando eu fui para o parto das minhas filhas, e o parto da primeira filha, a gente, né, conversando muito com a médica e tudo mais, ela trouxe para mim que o parto não acontece lá na barriga ou na vagina, quando o neném nasce, mas sim na mente. Todo o parto, ele acontece na mente. E assim a gente reflete, consegue refletir na nossa vida que tudo acontece na nossa mente. O dia pode estar chuvoso, mas eu posso olhar para ele e ver ele lindo. Eu posso acordar com dor no corpo, mas eu já profetizo um dia maravilhoso, eu já olho. Então a minha mente me leva a lugares que eu jamais imaginei ir. Mas é claro, de acordo com como eu olho para as coisas. Então, muitas vezes no mundo físico, no natural, a gente está passando por diversas situações, problemas. Mas quando eu olho para dentro de mim e vejo tudo que Deus já fez, o que eu já acessei sobre o que Ele fez e o que eu ainda vou acessar,
eu consigo ir quebrando meus pensamentos. Porque se eu tenho dentro de mim que eu sou linda, que eu sou forte, que eu sou corajosa, quando vem o problema, eu luto com ele. Eu mando ele, ó, embora. Mas, quando eu estou fraca na mente, tudo que acontece eu deixo entrar. E aí da mente vem pro coração. Aí o corpo inflama, aí você tenta fazer as coisas e não consegue. Por quê? Porque a gente não deve tentar. Nós precisamos já ir com os olhos e fazer. Eu preciso olhar, eu preciso mentalizar e realizar. Porque tudo que eu tento, eu não consigo. Porque o meu cérebro ele já vai lá e manda eu não conseguir. Então, porque antes da gente desistir de um sonho, nós precisamos trabalhar a nossa mente. Porque é aqui que nos faz existir. Porque antes da gente abandonar o propósito, nós já acreditamos dentro de nós que não somos capazes, quando a mente está fraca. A maior guerra espiritual muitas vezes não acontece no ambiente que vivemos, e não vai acontecer. Ela acontece aonde? Em uma mentira e verdade sobre Deus. O que você tem acreditado? O que você tem deixado entrar sobre a sua mente? O que você tem acreditado que é verdade e que na verdade não é? Porque antes de qualquer coisa, antes de dar a promessa a Abraão, Deus tratou a sua mente. Por quê? Para que Abraão pudesse esperar o acontecimento da sua promessa, a realização da sua promessa, para que você possa esperar a sua promessa ser concluída, ser realizada, você precisa preparar a sua mente. Trago o exemplo novamente de um bebê. A mulher, quando ela engravida, ela não nasce no outro dia. São 9 meses de preparação. Preparação de mente, do acolhimento, do preparo para o nascimento. E assim acontece. Então, quando você engravida, Deus te dá na hora a promessa de ser mãe. Mas Ele te prepara por 9 meses para receber essa criança. Quando Deus disse que faria pai de uma grande nação, Abraão, Ele estava lançando uma promessa sobre ele. Mas havia um problema. Os anos estavam passando. E os anos passavam e isso não acontecia. A Sara continuava sem filho. E nada parecia acontecer. Imagine quantos pensamentos começaram a surgir no coração de Abraão e na sua mente. Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu ouvi errado? Será que não sou capaz? Será que essa promessa é para outra pessoa e não para mim? Você se fez essa pergunta? E Deus fala: antes de dar um filho, antes de mudar a circunstância, antes do milagre, Deus muda a maneira de Abraão pensar. E Ele está falando hoje para você. Não tenha medo. Não tenha medo. A primeira coisa que Deus trata é a situação, é a mente. Então, que nessa manhã a gente permita que Deus trate a nossa mente.
Porque quando tratar a nossa mente, a gente olha para as coisas, as circunstâncias e vê tudo de uma forma mais leve. Porque a batalha, ela começa nos pensamentos. Satanás sabe que se eu conseguir controlar aquilo que você pensa, ele influencia você, sem que você sente. Ele controla o que a gente sente. E ele influencia as nossas decisões. Então, que vozes que a gente está ouvindo na nossa mente? A voz de Deus ou a voz do inimigo? Você sabia que o inimigo ele não precisa destruir você? Ele basta um acesso para entrar na sua mente. As mentiras que repetimos para nós mesmos, como eu nunca vou mudar, eu não sou inteligente, tudo o que eu começo a fazer eu não termino, todo mundo consegue menos eu, minha história acabou, eu não sou boa esposa, eu não sou boa o suficiente, eu não sou uma boa mulher, nunca vou vencer. Agora pense nisso. Quem que escreveu essas frases? Foi Deus? Não, foram os nossos pensamentos. Porque Deus nunca fala diferente da sua palavra. Então, se esses pensamentos não combinam com aquilo que Deus fala, não foi Deus que disse. E aí você tem que tomar uma decisão em tirar esses pensamentos ou permanecer. Porque a mente é um jardim, lembra? Dias atrás nós falamos sobre o jardim do coração. E hoje eu quero trazer para nós, nessa manhã, que a mente também funciona como um jardim. Aquilo que você planta, você colhe. De todos os dias, você se alimenta do quê? Do medo? Do medo de crescer, de se alimenta da culpa, a culpa de florescer? Se alimenta da comparação, a comparação de esse dominar, de não conseguir dominar as coisas e achar que eu não sou capaz. Mas quando você planta no teu, na sua mente, no seu coração, a palavra do que Deus diz que você é, a fé cresce, a esperança floresce, a paz encontra espaço. A pergunta é, nessa manhã, você tem se alimentado diariamente do quê? Das suas conclusões sobre você ou o que Deus diz sobre você? Que lá em Romanos 12 diz: transformai-se pela renovação da mente. Perceba, Deus não está falando de pensamento positivo. Ele está falando de pensamentos que transformam a nossa vida. Porque se você ouvir, vai dar certo, é um pensamento positivo. Mesmo que tudo está dando de errado, você olha para aquilo e diz, vai dar certo. E vai dar certo. Mesmo que ainda eu não veja, eu não estou vendo isso, Deus continua sendo fiel. Ai, mas ele me lançou sobre isso nas minhas mãos. Mas eu não estou me vendo lá na frente. Mas Deus já te vê. Deus vê o teu coração. Porque quando a gente renova a nossa mente, isso não quer dizer que nós estamos negando a realidade. Pelo contrário, é olhar para a realidade através da promessa de Deus. Como que eu estou olhando para a minha vida? Como que eu estou olhando para tudo isso que está acontecendo?
Eu posso ter pensamentos bons e ruins? Posso. Tem que permanecer na minha mente os bons e os ruins? Os bons. Porque nem todo pensamento merece ficar aqui dentro. Você não é obrigado a acreditar em tudo o que pensa. Paulo escreveu na palavra que levando cativo todos os pensamentos à obediência de Cristo. Isso significa o quê? Que precisamos fazer uma pergunta para cada pensamento que chega. Esse pensamento parece com Jesus? Se a resposta for não, ele não merece morar na sua mente. Imagine que sua mente é uma casa. Nem todo mundo que bate a porta deve entrar. Alguns pensamentos precisam ouvir um não. Lá em Filipenses 4:8 diz: nessa passagem, Paulo ensina que algumas coisas maravilhosas, como pense no que é verdade, no que é puro, no que é justo, no que é bom. Aí nessa hora nossa mente precisa do quê? De filtro, de filtrar somente as coisas boas, as ruins eu jogo fora. Eu preciso filtrar as comparações. Quando há muitas notícias acontecendo ao mesmo tempo, eu preciso filtrar. Muitas opiniões dos outros, filtra. Porque essas coisas não estão trazendo você para realizar a promessa que Deus lançou sobre a sua vida. Qual mentira você tem ouvido sobre você nesses últimos anos de sua vida? Talvez uma circunstância, um problema que você entrou, você tem pensado em desistir? Não desista, porque Deus é bom o tempo todo. Talvez algum dia alguém disse que você não era bom o suficiente. Talvez disseram que você não é inteligente. Talvez falaram que você não tinha nenhum valor à sua vida, que você não ia dar certo, que você seria uma pessoa improvável. Mas quando Deus olha para nós, antes mesmo de estar no ventre da mãe, como a palavra dele já disse, ele olha para os nosso coração, a nossa mente, para nós, de uma forma tão linda, onde a palavra diz que ele não xinga, ele não briga, ele nos ensina com amor. Então ele viu como estava a mente de Abraão confusa. Aí ele veio sobre Abraão e disse: não tenha medo. E nessa manhã eu falo sobre a vida de você: não tenha medo. Então chegou o momento de você olhar para dentro de você e observar, avaliar como estão os seus pensamentos. Por quê? Porque sempre que surgir uma mentira, você já vai, opa, isso não é do Senhor. Então eu não quero na minha vida. Muitas vezes ficamos presas na realidade da circunstância e não olhamos com um olhar de fé para o Senhor. E Deus fala que eu sou capaz o tempo todo. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui nos mostra o quanto eu não estou sozinha. E aí, como que você está hoje? Deus diz: eu nunca deixarei, jamais te abandonarei. Aí vem o pensamento: eu não tenho valor. Sim, você tem valor, sim. Deus falou que Ele não vai te abandonar em momento algum.
E aí, Deus fala que você foi comprada por um alto preço. Porque Deus entregou o seu filho para morrer naquela cruz por você, por mim, por nós. E esse é um alto preço. Então, que a partir de hoje, não deixamos mais pensamentos contrários entrar sobre a nossa mente. Se houver um problema, eu já vou lançar a solução. Porque a voz que você mais está escutando hoje é a voz que está influenciando as suas atitudes, as suas decisões, a sua influência. Você tem certeza que você está ouvindo a voz de Deus? Ou são outras vozes? Aí eu preciso silenciar essas vozes e deixar a voz de Deus levantar. Por isso eu preciso escolher ouvir a voz de Deus. Porque em tudo que falamos até aqui, foi Deus que sustentou Abraão durante toda a espera. E será que essa palavra, que não muda daqui, tem trazido, você tem acreditado que aqui dentro está a mudança da sua mente para tomar as suas atitudes diferentes? Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado, mas a sua mente já mudou da forma como você olha para aquela situação. E aí você consegue ver a diferença. Mas para que eu consiga chegar no resultado, eu preciso passar por esse processo. E esse processo hoje, Deus está falando, não tenha medo, confia e vai, que de ti eu farei uma grande nação. Então eu preciso escolher acreditar naquilo que Deus fala sobre mim. Declare aí no seu coração. Fale para você. Fale que a sua mente pertence a Cristo. E eu rejeito todas as mentiras que tentam distorcer minha identidade. E eu escolho acreditar na verdade da palavra. A minha esperança ela não está na circunstância, mas na promessa do Senhor para todos os dias da minha vida. Porque quando eu entender que eu sou filha amada e você é uma filha amada de um Deus vivo, entenda isso. Você foi escolhida, capacitada para ver o propósito dele. E ele preparou tudo isso para você e para mim acessar e vivermos a abundância dos céus. Amém? Então, que nesse dia de hoje você possa tirar um tempinho e refletir o que tem trazido contendo na sua mente, o que está acontecendo que você muitas vezes se sente afastada de Deus, de Cristo. Então, que nessa manhã você possa renovar suas forças, seu pensamento, em nome de Jesus. Amém? Amém, Senhor, meu Deus e Pai, te rendemos graça nessa manhã, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Querido Pai, amado Deus, obrigado por tudo que estamos vivendo, pois sabemos que o Senhor está cuidando de tudo. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pelo teu amor, o teu zelo sobre as nossas vidas. Que a partir de hoje, Senhor meu Deus, possamos ter uma mente renovada, Pai. Uma mente, Senhor Jesus, de transformação. Porque quando eu mudo a minha mente, eu consigo ajudar o próximo. Então, Espírito Santo de Deus, que esse dia já é extraordinário, maravilhoso, que a gente possa refletir sim quais são as vozes que estamos ouvindo no nosso coração.
Então vem, Espírito Santo de Deus, nos renova nessa manhã, nos guia, Paizinho amado, e que a gente possa refletir sobre os meus pensamentos todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Confia, entrega, porque Deus já fez. É só você acessar. Só alegria. Que Deus transforme esse dia num momento incrível e maravilhoso, que a gente possa viver cada minuto com uma intensidade sem fim. Em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês. Que seja um tempo extraordinário. Amém? Só alegria. Até amanhã.